Olá, bem-vindo a mais um estudo bíblico. Hoje estaremos estudando a lição número 3. Se você não assistiu às lições anteriores, por gentileza, procure nesta página a lição número 1 e a lição número 2. E ouça as duas lições. E logo em seguida, ouça a número 3. Se você já assistiu, já ouviu as duas lições anteriores, ok. Então vamos dar início aqui à nossa lição número 3. Se porventura você ainda não compartilhou esse estudo com todos os seus amigos, aproveite, agora é o momento. Todas as pessoas que você quer ver no céu, envie esse link para todas elas, ok? Se tem inimigos, envie para os inimigos também. É importante que esses inimigos conheçam a Jesus, ok? Se não tem inimigos, envie para todos os seus amigos. O tema da lição de hoje é Jesus e a restauração do bem. Amor e liberdade. Deus nos criou livres e não nos obriga a amá-lo. Escolheu assumir o risco de ser rejeitado, sabendo que o verdadeiro amor só é real onde existe liberdade. Por outro lado, não aceitar o amor divino produz as consequências da falta de amor: medo, ódio e morte. Quando Satanás, o inimigo de Deus, se rebelou contra esse amor, tudo mudou. O universo ficou manchado pela tristeza. Não satisfeito em se separar do amor de Deus, o inimigo levou outros pelo mesmo caminho. E ele faz isso até hoje. Jesus, porém, nos liga a Deus. Sem ele, jamais poderíamos estar em contato com o Senhor. Ao viver e morrer por você e por mim, Jesus nos garantiu a chance de permanecermos ligados a Ele. Cabe a nós segurar firme sua mão para vencer o mal que nos rodeia. Neste estudo, vamos entender mais sobre o grande conflito entre o bem e o mal e como Deus atua para trazer vida e paz ao mundo. O texto-chave de hoje está em Mateus capítulo 13, versos 24 a 30 e depois 36 a 43, tá? Abra a sua Bíblia agora aí, junto comigo. Abra a sua Bíblia no livro de Mateus, tá? Capítulo 13, versículos 24 até o verso 30. Depois vamos ler do 36 ao 43. O texto diz assim: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo o homem, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele lhes disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Agora versos 36 a 43. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegaram ao pé deles os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondendo disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa e o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo,
assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol, no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mateus 13, 24 a 30 e 36 a 43, nós podemos ver aqui a parábola do joio. A parábola é uma história que nos faz pensar e extrair lições que vão além do que está sendo contado. É um jeito simples e sábio de ensinar verdades profundas. Na parábola do trigo e do joio, Jesus falou sobre um semeador que plantava sementes boas em terra fértil. Também havia um inimigo que sabotou a plantação, jogando sementes de ervas daninhas. Como as sementes eram pequenas, as ervas daninhas só apareceram quando tudo começou a brotar. Então os trabalhadores se espantaram ao perceber o joio no meio do campo de trigo. Como isso teria acontecido? A vontade deles era de arrancar o joio. Pacientemente, o sábio dono do campo disse para eles esperarem. As raízes das plantas de trigo estavam frágeis. Qualquer movimento brusco poderia arrancá-las e todo o trabalho seria em vão. Jesus comparou os filhos de Deus ao trigo e os maus ao joio semeado pelo inimigo de Deus. Temos condição de dizer quem é trigo e quem é erva daninha em meio ao povo de Deus? O que essa parábola nos ensina? O que essa parábola ensina sobre julgar os outros? Muito bem. Vamos para a nossa primeira pergunta. Onde o mal começou? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 12, versículos 7 a 10. Nós temos três afirmativas aqui, três alternativas, né? Onde o mal começou? Será que começou na terra? Começou no céu? Ou no jardim do Éden? O que você acha? Onde o mal começou? Vamos ver o que a Bíblia diz. Apocalipse 12, versos 7 até o 10. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E houve uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Baseado no texto que acabamos de ler, qual seria a resposta correta? Onde o mal começou? Na terra, no céu ou no jardim do Éden? Resposta correta: no céu. O mal começou no céu. Segunda pergunta: quem originou o pecado? Abra sua Bíblia em Ezequiel capítulo 28, versos 14 a 17. Quem originou o pecado? Será que foi um anjo exaltado? Ou será que foi um ser humano teimoso? Quem originou o pecado? Abra sua Bíblia em Ezequiel 28, 14 a 17. Vamos estudar. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti.
na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência. E pecaste, por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer. Ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas, elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Qual será a resposta correta? Quem originou o pecado? Será que foi um anjo que se exaltou, né? Um anjo que morava lá no céu e quis, né, ser semelhante a Deus? Ou será que foi um ser humano teimoso? Né? Vamos ver aqui a resposta. Resposta certa: um anjo exaltado. Então, a palavra de Deus diz que esse anjo era um querubim ungido, né? Era um querubim que estava ali na presença de Deus. Só que o orgulho, o egoísmo, a exaltação, né, começou a fazer parte do coração dele. Ele permitiu que isso acontecesse. Terceira pergunta: o que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Nós temos mais duas alternativas: a árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Veja bem, Lúcifer começou a acusar Deus lá no céu e ele queria um lugar especial. Ele queria ser semelhante a Deus. Lúcifer queria um trono para si. Ele queria adoração para si. E agora Deus percebe que ao Lúcifer disseminar esse mau intento dele entre os anjos celestiais, entre os moradores, né, do universo, entre os nossos irmãos que moram em outros mundos, foi necessário que Deus, né, fizesse algo interessante, algo importante, que desse às pessoas a liberdade. As pessoas podem escolher seguir a Deus ou seguir esse anjo caído, que é o diabo. O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? Vamos para o texto bíblico. Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versos 15 a 17. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então uma árvore, né, foi plantada no meio do jardim. Né? Qual seria a resposta correta? O que Deus estabeleceu para preservar o livre-arbítrio da humanidade? A árvore do conhecimento do bem e do mal ou a árvore da vida? Vamos para a resposta? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Esta árvore, ela decidiria, né, quem, aquele primeiro ser criado, Adão e Eva, quem eles serviria? Eles iam obedecer a Deus? Iam servir a Deus? Ou ia servir a esse anjo caído, né? Até hoje, todos os dias precisamos tomar decisões. Todos os dias, quando você levanta de manhã, você acorda. O dia está repleto de decisões. Você pode decidir servir a Deus a todo momento, ou você pode decidir, pode decidir aceitar uma proposta do diabo, uma proposta do inimigo. Lá no Éden, existiam muitas árvores, né, interessantes. Mas Deus plantou esta árvore para deixar para o ser humano a liberdade, o livre-arbítrio. Deus não criou robôs
ele criou pessoas livres. Né? Você e eu somos livres. Você é livre para decidir, né, para ir na direção do caminho do bem, e é livre para ir na direção do caminho do mal. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal é um símbolo de que você tem livre arbítrio. Você pode servir o diabo ou pode servir a Deus, tá? Deus não vai proibir você. Ele te orienta, ele fala, filho, olha, o caminho certo é esse daqui. Mas se você quiser ir por esse outro caminho, ele não vai, né, te atrapalhar. Você vai pelo caminho errado. Né? Nós somos livres, livres. Quarta pergunta, qual foi a essência do primeiro pecado? Qual foi a essência do primeiro pecado? Gula, sexo ou rebeldia? Hein? O que você acha? Abra a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, de 1 a 6. E acompanhe o texto comigo. Gênesis, lá no início da Bíblia, tá? E ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Olha só, que pergunta, né, capciosa. E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu. E deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Qual foi a essência do primeiro pecado? O que você acha? Gula, sexo ou rebeldia? Rebeldia. Né? Os nossos primeiros pais decidiram dar ouvido, né, a Satanás. Satanás estava naquela serpente. E nós tiramos aqui uma lição muito importante. Não é interessante você dialogar com o pecado. Não é interessante você dialogar com o diabo. Se os nossos primeiros pais, né, sem pecado, dialogaram com o diabo e caíram, você imagina a gente. Então nós não podemos dialogar com o pecado. Você viu ali a tentação? Sai fora. Viu o pecado? Sai fora. Não vai tentar dialogar com o diabo, que o diabo ele é mais experiente. Busque a Jesus, busque o poder do Espírito Santo de Deus para te dar força. Para você ter força para resistir o mal. Tá? E essa força quem dá é só Jesus e o Espírito Santo. Não tente entrar no terreno do diabo. Se entrar no terreno do diabo, né, a probabilidade de você cair é muito grande. Ok? Muito bem. Quinta pergunta. O que é o pecado? Nós temos duas alternativas aqui. A transgressão da lei de Deus ou uma convenção social? O que é pecado? Vamos para a Bíblia. Abra a sua Bíblia em 1 João, capítulo 3, e versículo 4. O texto diz assim, qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Né? Algumas Bíblias dizem que o pecado é transgressão da lei de Deus. Algumas versões dizem, pecado é transgressão da lei. Tá? Pecado é transgressão da lei. Então, a resposta certa seria, já dei a resposta, transgressão da lei de Deus. Então, o que é pecado? Transgressão da lei de Deus. Então, os nossos primeiros pais transgrediram a lei. Deus deu uma lei para eles e foi transgredida essa lei. Tá? E a lei de Deus ela permanece intacta até hoje. Então, quando nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos pecando. Sexta pergunta. Qual é a consequência final do pecado e qual é a resposta de Deus a todo o mal? Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 23. E o texto diz assim, porque o salário do pecado é a morte,
Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. E aí você vai responder, tá? Qual é a consequência final do pecado e qual é a resposta de Deus a todo mal? Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que nós pudéssemos ter o direito de vida eterna. Só vai para a morte eterna quem quiser ir. Você só vai morrer, né, eternamente se você quiser. Porque Jesus, já na cruz do Calvário, morreu por cada um de nós, nos dando o quê? O direito de vida eterna. O nosso mundo, o nosso planeta, estava sentenciado à morte eterna. Adão e Eva, quando transgrediram os princípios de Deus, recebeu a condenação da lei. A lei os condenava. A lei dizia para eles, olha, certamente morrerás. Mas quando Jesus deu a sua vida na cruz do Calvário, e eles também aceitaram a Jesus, né? Aceitaram aquele cordeirinho que era morto todos os dias, era símbolo da aceitação do cordeiro que viria, o verdadeiro cordeiro que é Jesus, né? O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ok? Então, quando nós aceitamos a Jesus como nosso único Salvador, nós estamos livres da morte eterna. Compromisso de fé. Ao ler na Bíblia sobre o grande conflito entre o bem e o mal, e entender a gravidade dele, quero me juntar ao exército de Jesus e lhe entregar meu coração para não permitir que o inimigo tome posse da minha vida. Que você possa tomar essa decisão de entregar a sua vida para Jesus. Jesus foi pendurado naquela cruz, foi pendurado no madeiro, para que você e eu pudéssemos ter o direito de vida eterna. O fogo do inferno foi preparado não para os seres humanos, foi preparado para o diabo e seus anjos. Só que, quando nós não decidimos ir na direção da vida eterna, automaticamente nós estamos indo para a direção do fogo eterno. E para que nós pudéssemos ter vida eterna, Jesus sofreu muito. Ele sofreu muito por você e por mim. Que possamos agora tomar a decisão de estar ao lado de Jesus. Que você possa tomar a decisão de entregar a sua vida para Jesus. Se você ainda não conhece a Igreja Adventista do Sétimo Dia, procure aí no seu bairro, na sua cidade, né, a igreja mais próxima de você e faça uma visita para você entender um pouco mais esse assunto. Procure o pastor da igreja, o ancião da igreja, o diácono. Faça uma visita à igreja para entender um pouco mais, para estudar um pouco mais da palavra de Deus. Esse mundo vai acabar. Esse mundo vai pegar fogo, vai ser destruído. Deus não está feliz com tanta violência, com tanta coisa ruim. Ele não está feliz com tantas pessoas sofrendo, tanta doença incurável, tanto sofrimento na família, tantas mães chorando pelos seus filhos. O Senhor não está feliz com isso. E Ele não veio ainda porque você ainda não se preparou. Ele está aguardando você tomar a decisão, entregar a vida para Ele, entregar a vida para Jesus. A palavra de Deus diz, né, que quando o evangelho do reino for pregado a todo mundo, então virá o fim. E agora é o momento de você tomar a sua decisão, de você entregar a sua vida para Jesus. Esse mundo precisa ser queimado e restaurado. E a proposta de Deus é criar um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. Essa é a proposta de Deus. Assim como você, às vezes, vive com muitos problemas, depressivo, infeliz, o Senhor está contemplando isso, Ele está vendo isso. E Ele quer mudar o rumo da sua vida. Ele quer mudar o rumo da vida de todos os moradores da terra. Tome a decisão agora. Aceite a Jesus como seu Salvador pessoal. E o Senhor, Ele tem uma eternidade para você. Ele tem uma vida eterna para te dar. Vamos orar. Querido Deus e soberano Pai, nós queremos agora entregar as nossas vidas ao Senhor. Queremos entregar ao Pai
a nossa vida por completo ao Senhor. Eu não conheço detalhes da vida da pessoa que está fazendo esse estudo agora, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece as suas lutas, os seus anseios, as suas dificuldades. E eu quero entregar essa pessoa agora em tuas santas mãos. Se ele está fazendo esse estudo agora é porque ele tem o interesse de estar na eternidade com o Senhor. Se ele está fazendo esse estudo agora é porque ele aceita o Senhor Jesus como seu único Salvador. Derrama sobre ele agora, Pai, o poder do teu Santo Espírito. Mostre para ele a cada dia a direção da eternidade. Dá força para ele. Para que ele possa entender a cada dia que o Senhor o ama, que o Senhor deu a vida por ele. Eu oro ao Senhor neste momento, não porque exista algum tipo de mérito em mim, Pai, mas eu entrego esta alma ao Senhor em nome de Jesus. Meu amigo, minha amiga, está abençoado ou abençoada em nome de Jesus.